Mas não é para ser difundido, nem para ser anunciado. Não é para ser. São documentos secretos, não tem que anunciar. Mas tem que agir. Tem que agir, tem que informar. Aconteceu alguma coisa dia que envolva 12 de dezembro, a BIM tá dia 12 de janeiro, dia 12 de dezembro, dia 12 de dezembro, general, houve uma tentativa de invasão à Polícia Federal e os relatórios da BIM apontavam que a BIM tinha conhecimento, nada foi feito. Os relatórios da BIM apontam claramente que havia ações extremistas e no aeroporto de Brasília se tentou explodir um carro-bomba com 60 mil litros de combustível. As investigações em andamento sobre a tomada de poder pelo povo, que era o ato do dia 8 de janeiro, comprovam, na verdade, que o ato ele foi chamado com antecedência. Ele foi tanto chamado com antecedência que, por exemplo, nós ouvindo aqui anteontem, na semana passada, o Wellington, a gente fez uma exposição que ele já fazia o anúncio da invasão de prédios públicos em 2021, deputada Jandira Fegali. Em 2021, ele já fazia um chamamento para a invasão, a saída dos 3 poderes aqui em Brasília. E de lá isso foi caminhando com algumas tentativas. Tivemos, por exemplo, o ato do dia 7 de setembro de 2021, tivemos o 7 de setembro de 2022, nós tivemos, por exemplo, na sequência, outros atos, ou seja, houve planejamento sim, porque houve uma ação orquestrada e feita a médio e longo prazo. Um outro ponto, houve arrecadação de dinheiro. Nos 69 dias de acampamento, tinha gerador de energia elétrica. Tinha, por exemplo, inclusive atividades de lazer. O volume de carros que vieram para cá foi um volume significativo. Inclusive, uma empresa que fechou um empréstimo junto ao BNDES de mais de 100 milhões de reais, designou parte dos seus veículos para dar amparo aqui nesse acampamento. Houve o financiamento dos transportes dos manifestantes para virem para cá, para o acampamento. Outro ponto também que houve, quando a gente fala de planejamento e de liderança, houve incitação explícita por militares, civis e autoridades em grupo de WhatsApp. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o relatório da Polícia Federal, que aponta troca de mensagens. Eu acabei de citar do Mauro Cid, do Lawande, do Ailton e de tantos outros, mas que faziam claramente troca de mensagens. Culminaram com a tragédia do dia 8 de janeiro, mas também os fatos do dia 12 de dezembro e do dia 24 de dezembro, eles têm uma relação implícita, eles têm uma relação clara. Inclusive, o delegado daqui de Brasília, que esteve já nesta comissão, ele já apontou para isso, que há uma relação clara entre o ato do dia 12 de dezembro e o ato do dia 24 de dezembro. Que o senhor disse que o senhor só soube do 12 de dezembro pela televisão. Nós vamos já chegar no 12 de dezembro. Mas eu queria ainda, só para fechar a parte aqui da ABIN, general, houve um relatório da ABIN, que foi no período pós-eleitoral, apontavam a organização de movimentos de negação do resultado das eleições. O relatório da ABIN, general, ele falava de supremacismo branco, ele falava de neonazismo com vetores mais prováveis de ameaças extremistas para a posse presidencial. Ou seja, no relatório da ABIN, há, de uma forma muito clara, uma apresentação. Veja só o que diz aqui o relatório. Eu vou ler aqui alguns pontos. Está aqui. Vou ler aqui alguns pontos desse relatório. A principal fonte de ameaça extremista à posse presidencial são movimentos que deslegitimam o Estado e também garantem uma supremacia branca e neonazista. Alguns grupos que disseminam narrativas supremacistas e neonazistas aumentaram seu perfil de atuação e presença digital após a divulgação dos resultados do segundo turno em 30 de outubro de 2022. O aumento da interação e a visibilidade dos grupos imediatamente após o segundo turno indica disposição para ações de proselitismo mais amplas e interesse em interagir com extremistas de perfil ideológico diverso.
Alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. E aqui ela vai, é um relatório da ABIN, do órgão que o senhor, na verdade, era o responsável de uma forma, não é? Por conta deles estarem subordinados ao GSI. Aí eles citam mais na frente, principalmente no Telegram e no Twitter, identificou-se um volume considerável de ameaças contra os membros do Poder Judiciário e contra o presidente da República eleito. A partir da análise dos perfis que as realizaram e até o presente momento, avalia-se como baixa a credibilidade da maior parte das ameaças, mas tem um aumento de frustração também em razão do não atendimento aos seus pleitos, indivíduos engajados em narrativas que deslegitimam o Estado e também o processo eleitoral. E aí eles vão, na verdade, colocando claramente uma tentativa desvairada, uma tentativa agressiva desses movimentos que falam da supremacia branca. O senhor em nenhum momento ouviu falar disso? Não. General, com o devido respeito ao senhor, o senhor não pode subestimar a capacidade de todos esses membros aqui de raciocinar. Nós estamos aqui com o relatório da ABIN. Nós estamos com o relatório da ABIN, um órgão de investigação, um órgão de inteligência, ou melhor dizendo, que estava sob o seu guarda-chuva. Apresenta um relatório dessa magnitude, já disse, não sabia. Mas nós temos, na verdade, várias quebras que nós poderemos claramente chegar a esses fatos, né? Vamos aqui na sequência. A senhora me dá um minuto? Claro. A citação que a senhora está fazendo desses documentos, a senhora está citando documentos que circulam habitualmente na ABIN. A ABIN é exatamente um órgão que levanta possibilidades. Esse tipo de atividade que a senhora está citando aí existe em todos os países do planeta Terra. Então, se a gente for ler esses documentos e se influenciar... Mas, pelo amor de Deus, general, nós estamos falando do maior órgão de inteligência do Brasil. O senhor está minimizando a importância de um órgão dessa natureza. Eu não estou minimizando. Se eu tenho, na verdade, um relatório que traz informações graves dessa natureza, como é que eu não vou considerar, general? Eu não estou minimizando. Eu estou dizendo o seguinte, um relatório desse tipo acontece várias vezes, muitas vezes no ano, e a gente não pode se deixar levar a prova é que a posse transcorreu sem nenhum incidente. A posse foi perfeita. Então, o relatório estava criando uma pior hipótese. Isso é normal. Agora, guerra, se trabalha com a pior hipótese. Veja, não aconteceu no dia 1º de janeiro, é verdade, com uma verdadeira força-tarefa do governo de transição, mas aconteceu dia 12 de dezembro. Eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal, aconteceu no dia 24 de dezembro, onde teve uma tentativa de uma explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília. Agora, minimizar e dizer que eu não considero um relatório dessa natureza porque circulava com frequência, é dizer que a ABIN não tem razão de ser, não tem razão de existir. Essa conclusão, Vossa Excelência, eu estou tendo em cima da sua fala. Porque o senhor disse que não pode considerar um trânsito de relatórios da ABIN. Eu não estou falando de matérias, com todo respeito à imprensa brasileira. Mas não é para ser difundido, nem para ser anunciado. Não é para ser. São documentos secretos, não tem que anunciar. Mas tem que agir. Tem que agir, tem que informar. Aconteceu alguma coisa que envolva dia 12 de dezembro, dia 12 de janeiro, dia 12 de dezembro, dia 12 de dezembro, general, houve uma tentativa de invasão à Polícia Federal e os relatórios da ABIN apontavam que a ABIN tinha conhecimento, nada foi feito. Os relatórios da ABIN apontam claramente que havia ações extremistas e no aeroporto de Brasília se tentou explodir um carro-bomba com 60 mil litros de combustível.
Vem dizer que não havia uma responsabilidade. Os relatórios, então, vinham, vocês guardavam, vocês não faziam, não tornavam, não tomavam nenhum tipo de encaminhamento. Isso a senhora acrescentou por sua conta. Não, o senhor me disse que não serviam que eram guardados e que ninguém lia. Servia então para quê? A senhora acrescentou. Servia para quê os relatórios? Os relatórios, normalmente, os relatórios da ABIN são relatórios de possibilidades. As possibilidades podem se concretizar ou não. Dia 24 não se concretizou? Dia 24 não teve nada a ver com a ABIN. Foi uma atividade isolada. Pelo amor de Deus, coronel, a senhora general. Acha que foi a ABIN que botou a bomba? Não foi a ABIN que colocou a bomba, mas a ABIN, como órgão de inteligência, deveria alertar os órgãos que tratam com a segurança pública para fazer a sua ação operacional. Como, da mesma forma, deveria ocorrer em relação ao 12 de dezembro. Ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem a sua prerrogativa.